Programa Crônicas de Alegrete. Um programa que coloca em pauta temas de interesse da comunidade. Crônicas de Alegrete. Oferecimento. Construtora Referência com a realização de obras urbanas e rurais. Rua Maurício Cardoso, 1467. Fone 3426-1307 e 991-12-76-33. Campanha Ibirocai tem para venda touros Shortão e Angus e carneiros Corredade. Queres melhorar os resultados econômicos do seu negócio? Procure a SEAC Gestão. Assessoria empresarial no agro e na saúde. Fale com a Ruth ou o Vitorino. Fone WhatsApp 996-18-3921. Ele começou a fazer festa. Estética avançada. Você é vontade de fazer uma festa, hein? Com a mais alta tecnologia. Tomar cerveja sem álcool, botar pra fora. Aquele dia lá. Passa Getúlio Vargas 570. Depois ali já fui Porto Alegre. Voltei ontem à noite, uma correria. Voltei ontem de tarde, 3 horas, fui pra fora. Recebi os bichos de tudo na máquina. Aí fui no mercado hoje de manhã, o carro tá aqui cheio de compra. Não tive muito casa. Bom dia, comunidade alegretense da cidade do Campo. Bom dia, amigos, ouvintes, simpatizantes, fiéis escudeiros do programa Crônicas de Alegrete, o programa da família conservadora, a voz da direita no município. Já estamos aqui na bancada, eu e o Coronel Ronaldo. Está avançando ao posto aqui o vascaíno, Coronel Castro. Tivemos um problema essa semana, um velhinho com uma coroa na cabeça nos judiou, mas teve um javali que atropelou o Hélio Alves. Hoje ele está até com, acho que ele levou uma dentada daquele javali, mas que bicho bravo aquele, Deus o livre, hein? O bicho é furioso, não dá para facilitar, né? Queria já de antemão aqui, amanhã, uma das mulheres da minha vida, Gabriela Faraco de Freitas Machado, estará aniversariando, vai fazer 10 anos, já vai poder andar no banco da frente pro papai, assim fica melhor do papai controlar os gavião, né? No banco de trás a gente não enxerga, né? Tem que ficar com o retrovisor. Mas no banco da frente fica melhor do papai controlar. Quero deixar aqui meu abraço, meu beijo, dizer que eu amo muito ela e que vou estar sempre ao lado dela, ajudando a conduzir para um caminho do bem, que possa ser essa menina alegre, sensata, leal, conservadora, ela já me disse que é, e de direita. E de direita, desde pequenininha já frequenta, gosta de assistir os programas que eu vejo. Fruto não cai longe do pé. É, graças a Deus já está com essa mentalidade colorada. Nunca insisti para ela ser colorada. Não fiz nenhuma pressão nenhuma. Eu disse, eu sou colorada, tu que sabe, eu tenho, o caixa tá comigo, né? Tu quer ser gremista, tu vai ser, mas olha lá, apareceu o Caio sem o bigode do Magno. Bom dia, Coronel Ronaldo. Bom dia Alexandre, doutor Alexandre Machado. Já mande um abraço e cordial de sempre ao deputado federal Sanderson. Bom dia, Coronel Castro, Hélio Alves, nosso amigo Caio e todos os ouvintes, ao Valtério que deve estar lá na São Roque nos escutando, a todos os amigos que acompanham o programa Crônicas de Alegrete. É uma satisfação estar nesse dia ensolarado aqui. Parabéns também desde já, Alexandre, a sua filhinha, que Deus abençoe. A ela, a toda a família. Parabéns antecipado já também a todas as mães, porque o programa começa a pegar força e embala aqui e a gente pode acabar esquecendo. Então, desde já, parabéns a todas as mães, saúde e paz. Bom dia, Coronel Castro. Bom dia, Ronaldo, Alexandre Machado. Bom dia, Hélio Alves. O Hélio Alves passou por um momento bem complicado essa semana, né? Um atropelamento, não foi, não? Foi atropelado, né? Um porco. Eles acreditaram que era porco, era javali. Diz que um bando de porco passou por cima dele, oi?
Mas teve um furacão também que destelhou as casas aí. A dupla Grenal não tá bem. Não foi fácil a coisa, né? Entre mortos e feridos, parece que salvaram-se todos. Vão jogar fim de semana, né? O Vasco empatou 1-1 com o Curitiba. Grande Curitiba. Grande resultado lá em Curitiba. Se escapou, como diz o outro, Cascal se tira, né? Mas não é fácil. Olha, o Vasco foi o único time do campeonato até agora que tirou ponto do Palmeiras, hein? E que fique registrado aqui no programa. Tá? Vai ser o único feito também. Tirou ponto do Palmeiras. Bom dia a todos os nossos amigos, ouvintes. É o pessoal conservador, o pessoal de direita que nos acompanha. Aqueles que não têm nenhuma... que preferem não assumir nem uma postura ideológica, nem de esquerda, nem de direita. E mesmo aqueles que de esquerda, que eu sei que nos escutam, bom dia a todos. É importante a audiência de vocês também. Nós não somos Clube da Verdade, estamos aqui para ouvi-los, se quiserem se manifestar. E eu só deixar registrado que eu cheguei aqui no programa 10h14, tá? Eu não cheguei atrasado, não. Vocês começaram antes. Eu já estava aqui no meu posto 10h14. Mas é que eu só estou sempre com crédito com ele, né? Pois é. E aí vai me pagando aos pouquinhos. Um dia ele vai dar 1 minuto, outro dia ele me tira 2, assim nós vamos indo. Né? Não, tá tranquilo, vamos sobrevivendo aqui, ó. A Vera Bianchi Antunes está nos acompanhando e nos dá um bom dia. Tá? Bom dia, dona Vera. Assim como a Liane, lá de Campo Grande, Mato Grosso. Grande Morena. Está nos acompanhando aqui. Bom dia, tá? Liane, família. O Lisboa Prato da Costa. Grande líder, meu padrinho. Nosso decano. Nunca me deu um presente, mas chama de padrinho. É, né? Pois é, e forte abraço, gurizada. Tá falando comigo. Não, é pra mim. É pra mim, dois coronel da reserva, eu acredito que sejam idosos, né? Nós nos aposentamos ainda, né? Devem ser idosos, 2 coronel da reserva. Machado, tu nem meu compadre fala, tu tá virado no chapéu velho. Bom, queria mandar um abraço também aqui pra Joyce, pro Rafael também, que aniversariaram esta semana. E já vamos antecipar aqui também, deixar um grande abraço para as mães, em nome da minha esposa, da minha mãe, da minha sogra. Quero estender um abraço a todas as mães e dizer que o PL hoje está organizando um chá das mulheres à tarde. Sintam-se convidadas, qualquer coisa, só entrar em contato conosco. Nós faremos uma singela homenagem aí para as mulheres, né? Mulheres. Nós acreditamos ainda e brigamos pelo espaço das mulheres. Certo, seu Caio? Defendemos as mulheres. Outra questão importante, que a gente tem uma pauta bastante extensa hoje, para variar, o atual presidente falou tanta bobagem que a gente acaba tendo que comentar, e aí a gente acaba pegando todo o programa. Essa semana... Ele não fala bobagem? Não, ele fala que o coração está cheio, né? Ele só fala que o coração está cheio. Essa semana eu recebi alguns telefonemas referente à falta de professores na São Pastor, em algumas escolas do município, e isso tudo, infelizmente, a resposta que eu tenho dito para as pessoas, isso cai na questão de gestão. Nós sabemos que existem várias prerrogativas dentro do município, e eu falo com propriedade, porque eu sou aluno do José Rubens Pilar, para suprir faltas dos servidores, dos professores, em especial, em momentos de doença, em momentos de gravidez, em momento de uma licença-prêmio, que é a convocação. Só que, infelizmente, pela falta de planejamento da atual gestão da educação e do município, esgotaram-se as possibilidades de convocação, porque não fazem concurso público. Nas eleições anteriores foi promessa, nas eleições atuais foi promessa de concurso público, não saiu, era para o primeiro semestre. Agora o senhor prefeito deu entrevista numa rádio local aí dizendo que até o final do ano vai ser concurso. E como é que vai ficar a situação dessas crianças aí que já estão com problema? O que acontece? Um professor hoje não pode adoecer. Se ele adoecer, não existe possibilidade de tu convocar, por exemplo, um outro professor mais 20 horas,
que é a prerrogativa imediata que se tem do gestor, para suprir aquela lacuna, porque todo mundo que podia ser convocado já foi. Ao lugar de se fazer um concurso público. E aí nós, lá do Conselho de Educação, acabamos fazendo ginástica para tentar justificar o injustificável. Aí agora surgiram a questão de algumas mudanças, que o quadro tem que fazer mudanças no projeto de lei, que por isso que não saiu concurso, porque o tribunal apontou. Mas pelo amor de Deus, o tribunal apontou isso faz 2, 3 anos. Um projeto de lei para modificar 1 ou 2 artigos aí, tu não leva mais que 30 minutos para fazer e mandar para a Câmara de Vereadores. E agora chegou numa situação, senhores vereadores, se sair contrato emergencial de professores, é ilegal. A lei é clara. Tu não pode, uma vez tu fazer contrato emergencial, tu tem 12 meses para fazer concurso público. Contrato emergencial é feito todo ano. Isso se chama falta de gestão. Não existe qualquer possibilidade e a gente está vendo o resultado que acontece. Sem falar que aí os professores acabam sempre dando um jeito para não deixar aquele aluno às vezes voltar para casa, aí acaba sobrecarregando, porque uma coisa é tu suprir uma falta um dia, outra coisa é uma professora que sai em licença maternidade, aí tu vai fazer o quê? Tu vai ficar por 6 meses arrumando alguém para substituir, e enquanto isso, as crianças que estão saindo de uma pandemia, que já estão com defasagem de aprendizado, se deparam com essa situação no município. Sem falar, não vamos nem entrar no mérito da questão das crianças autistas, que foi açoitado o Estatuto do Deficiente, quando elas foram impedidas de ingressar em sala de aula, em razão de que não tinha o acompanhante também, que o Estatuto do Deficiente determina que haja um auxiliar em sala de aula para a pessoa com deficiência. E aí, para tentar fugir do crime que foi cometido, porque isso é crime com pena de reclusão, mandaram dizer que não era para mandar as crianças para casa. Aí ficam ao léu, não tem auxiliar, não tem ninguém, encerra no banheiro, faz alguma coisa. O que se faz com uma criança que precisa de um atendimento especializado e que não tem quem acompanhe? Então a gente vai começar a mostrar essas coisas, porque aos olhos da gente mostram tudo aquilo que é muito bonito. Botar luz numa praça, asfaltar uma rua, calçar uma praça, fazer isso, fazer aquilo, mas o que necessariamente precisa ser feito não faz. E outra coisa, senhores gestores, para essas questões dessas comunidades que estão... Teve gente que já morreu em função de gato aí, que não é mais invasão, porque as pessoas já estão lá há anos. Existe uma coisa que se chama decreto de utilidade pública. Eu vou passar a cola aqui, ó. Um decreto de utilidade pública permite que se instale água e luz. Tá? Mas eu só vou soprar aqui para não parecer que é má vontade que não querem fazer. Tá bem? Vamos adiante? Vamos lá. Prezados ouvintes, então, mais uma vez, como o Alexandre falou, essa semana aí, as notícias aí já passando para o âmbito nacional, as notícias do quadro político continuam de mal a pior, né? Daqui para frente, como se diz, daqui para frente, só para trás. Infelizmente, a gente não fala isso com alegria de forma nenhuma. É importante, acho que o Castro falou uma coisa interessante, que é possível que haja ouvintes, acredito que haja sim ouvintes da oposição, da esquerda, ou melhor, da situação da esquerda, né? Mas tem. E o nosso objetivo aqui não é movidos por um sentimento de revanchismo ou de ódio, fazer ilações, fazer ataques infundados, não. O nosso objetivo é simplesmente mostrar a verdade, que muitas vezes essa verdade é omitida por uma mídia que tem alguns interesses, que tem algumas situações que fazem com que elas simplesmente omitam a verdade dos fatos. Então nós temos a seguinte situação desse governo, que eu acho que nada é tão incompatível quanto esse lema aí que o amor venceu. Né? Então diz, o amor venceu. Então eu gostaria de convidar o ouvinte a fazer a seguinte reflexão. No governo anterior, quando o governo Bolsonaro ganhou, se falava que era genocida, que ele era misógino, não gostava de mulheres, né, atacava as mulheres, atacava homossexuais, etc, etc.
E o que se viu durante a sua gestão, de fato, apesar de algumas colocações infelizes que o governo, com aquele seu jeito meio tosco, tinha de falar, mas as ações é que falam por si. É como diz o provérbio bíblico, né? Pelo fruto conhecereis a árvore. Então é pelas ações que a gente conhece a pessoa. Então as ações do governo anterior foram no sentido de valorizar, por exemplo, a mulher. Inúmeras ações, por exemplo, pensão vitalícia para aquelas mães que tinham crianças com microcefalia em virtude das doenças, se eu não me engano, chikungunya, enfim. A titulação? Titulação de terras, 80% dos mais de 400 mil títulos de terra que foram concedidos, 80%, a grande maioria, foi dada no nome de quem? Da mulher, e não no nome do homem. Então, isso são ações fáticas que demonstram que era um governo que veio, sim, para unir o povo, né? E para favorecer, para beneficiar aqueles mais vulneráveis, os deficientes, né? As mulheres, e por aí vai. Principalmente na pandemia, os mais humildes, os mais pobres, que foi concedida um auxílio, o Auxílio Brasil, que saiu de 100 e poucos e foi para R$600, porque sabia-se que esse pessoal ia ter dificuldade, porque era pessoal que fazia parte da economia informal, e então foram feitas uma série de facilidades, no aspecto econômico, facilidade de abrir empresa, enfim. A questão do intérprete de Libras nas falas do governo, exatamente, foi o governo Bolsonaro, e agora os outros estão seguindo. Aqui no município chegou, mas quem deu o exemplo foi o governo Bolsonaro. E aí eu gostaria de abrir aqui para o Castro e para o Alexandre, essa questão, né? Esse governo, desde que entrou, o que a gente percebe é uma perseguição constante a quem se diz de direita, a quem se diz apoiador de Bolsonaro, inclusive ao próprio presidente e aos seus assessores. Isso a gente viu essa semana que passou, semana anterior, né? Desde a questão da prisão do assessor do Coronel Cid, que é um coronel do Exército, de carreira brilhante, 01 de turma, forças especiais, filho de um general de exército, teve sua vida devassada, né? Outros assessores também, presos, né? Como se fossem bandidos, né? E ao contrário, muito bandido aí, estuprador, sendo solto. Enfim, é um absurdo que se vê. O presidente tendo seu passaporte confiscado, a sua celular, e por aí vai. O passaporte, acho que a Polícia Federal não obedeceu, né? Aí realmente... Mas a ordem foi essa. A ordem foi essa. Mas a Polícia Federal não obedeceu. E o que se vê com isso é uma situação de perseguição, de revanchismo. Então essa história do amor venceu, para mim, isso aí... É que tem aquele lema, né? De que o amor e o ódio andam juntos, né? Falei que é isso. Deve ser por isso. Então tem uma série de questões que eu abordo, inclusive, no artigo desse fim de semana, sobre essa questão da desforra, né? Que parece que esse governo veio para se vingar. E além disso, né, dessa questão a gente poderia passar aqui um tempão citando, mas nosso programa é um tempo bastante exíguo, a gente não vai se prolongar nesse assunto. Mas é uma questão que eu trago principalmente para quem tem alguma simpatia pela esquerda, pelo atual governo, né? Que põe a mão na consciência. De fato, é o governo do amor, né? De fato, esse governo veio para somar. Se o tempo inteiro ataca militares, ataca o setor agrícola, ataca o empresário, diz que o empresário é vagabundo, ataca a classe média, que a classe média esbanja por querer ter 2 televisões dentro de casa, então ataca todo mundo. E o pior de tudo, é um governo hipócrita, porque fala que o classe média brasileiro, né? O pessoal da classe média brasileira é um povo mal acostumado, porque quer esbanjar, quer ter 2 televisões, etc. E o cara me vai lá para a Inglaterra, fica na melhor suíte, que custa uns 90 mil reais, né, a diária. Me permite uma parte? Claro, você o Castro fica à vontade. Sabe quanto ele já gastou em diária até agora, em 5 meses de governo? Não tenho a menor ideia. Quase R$1.600.000 em diária. Aí, R$1 milhão em diária, né? Então, né, Castro? Pois é, o que eu acho interessante esse slogan do governo aí, união e reconstrução. União de quê? União do aparelhamento do sistema
Entenda-se, reconstrução do bolso. pois é, Verdade. entenda-se como sistema tudo que pode ter de pior na sociedade. E reconstrução de quê? Quem destruiu o país foram os governos do PT. Só se eles querem reconstruir a Argentina, então. Pois é, estão tentando reconstruir talvez a Argentina, ou a Nicarágua, Venezuela, porque o Brasil eles destruíram. E o Bolsonaro, infelizmente, não teve tempo de fazer mais devido à pandemia. E depois veio seguida de uma guerra. E muito foi feito, porque o PT causou uma verdadeira destruição nos seus 14 anos de governo, seguido pelos 2 anos de governo Temer. Tá? E ali que houve uma destruição muito grande. Eles querem reconstruir aquilo lá que eles destruíram? Talvez seja isso. Bom, aqui ó, a dona Eroci e seu Léo Machado, a voz da Gabriela, estão mandando um beijo aqui muito grande para a neta. Um beijo também, Gabriela. Você faz aniversário no Dia das Mães, né? Interessante. Então vamos comemorar 2 vezes as datas, né? Esse ano coincidiu, né? Coincidiu, né? Mas quer mais complementar? Sim, a dona Rosane Deut grande está abraço, conosco. Rosane. Minha colega na prefeitura. Isso, a dona Yara Terezinha também está conosco. Abraço, Dona Yara. O nosso José Pedro Rosso Gomes. Vice-presidente do PL, companheiro nosso. Isso. A dona Marli Severo da Costa. Patroa do Lisboa. E o Edu Oliveira. Grande abraço, Edu. Mas ao encontro agora do que, pra gente puxar uma fala rápida aí, a gente não pode até saber a que ponto devemos comemorar, mas diante do sofrimento de crianças, eu posso dizer que eu comemorei a liberação do delegado de Polícia Federal Anderson Torres. Pelo fato, eu chego na arrepiada quando eu falo, pelo fato de ele poder abraçar novamente, desde janeiro, suas filhas. A esposa com câncer, lutando contra um câncer, as famílias depressivas, o pai depressivo, perdeu quase 15 quilos, numa saúde debilitada. E aí, coincidentemente, quando mais de 40 senadores marcam uma visita ao Anderson Torres, o Xandão abriu as pernas, com perdão da palavra. Não pense que isso aí foi bondade, gente. Isso aí foi um recuo estratégico, porque ele viu que estava se movimentando alguma coisa dentro do Senado e que isso podia resultar na tramitação de um processo de impeachment. Porque no momento que 40 senadores, não esqueçam que, se não me falha a memória, são 81 senadores, né? Praticamente 50% dos senadores queriam ver a situação do estado de saúde de Anderson Torres. Aí liberaram ele, mas pasmem os senhores, eu desafio o advogado que me ligue agora e me diz onde é que está na lei que uma das restrições de liberdade no Código Penal, seja lá onde for, tu pode impedir que a pessoa acesse a internet. Aonde está escrito isso? Nós vivemos o princípio da legalidade. A gente não pode fazer nada, sair decidindo, bom, agora eu posso fazer isso. Que me diga onde está escrito. Qual é a necessidade do Anderson Torres andar de tornozeleira? Vamos fazer um comparativo aqui, já lhe passo a palavra. O Cabral, gente. O cara que quase quebrou o Rio de Janeiro, botando dinheiro no próprio bolso. 400 anos de pena. Ele está fazendo live, solto. Um delegado da Polícia Federal, com uma conduta ilibada, que nunca sequer cometeu nenhum tipo de crime, que tem emprego, que tem endereço fixo, que nunca deixou de contribuir com a justiça, vai sair com tornozeleira, não pode sair à noite, tem que se apresentar toda segunda-feira na polícia. Enfim, ele tem uma pseudo-liberdade porque o amarelão do Alexandre de Moraes ficou com medo dos senadores. Enquanto a gente já falou, o André do Rep está solto, fazendo o que bem entende e andando de helicóptero. Aí eu pergunto para a Receita Federal, como é que ele comprovou condições de adquirir um helicóptero? Na declaração do imposto de renda, será que isso é fruto de 4 bocas de fumo? Qual é a renda? Eu queria ver a carteira de trabalho do André do Rep para ele conseguir comprar um helicóptero. Então, a gente vive num momento, gente,
A gente vive um momento de exceção e que a gente não está se dando conta. Olha quantas pessoas já falsificaram cartão de vacina no mundo. Nem oitiva é feita na Polícia Federal porque isso não é prioridade. Tem tanta coisa para fazer. Agora a gente está prendendo coronel por uma suspeita que criaram, sendo que o e-mail, o IP lá que rastrearam, é o mesmo do Lula Livre e do PCC. Então, gente, vamos refletir, vamos começar a analisar. A gente precisa se manifestar pacificamente, mas nós precisamos mostrar que nós não estamos mais de acordo. Antes que a censura chegue e nos cale de uma vez por todas. Viu, Ronaldo, o que acontece? O Alexandre falou, e no início eu tinha falado, eu esqueci de comentar, que realmente o que acontece hoje? O governo federal claramente está associado ao crime. Você de esquerda que está me ouvindo, não fique chateado. Foi o Lula que entrou no complexo do Alemão e botou o boné do CPX. Ou eu estou enganado? Ou aquilo que apareceu na televisão, tudo mentira? Foi o dia que foi na Maré. Eu sou morador do Rio de Janeiro. Com todo respeito, você não vai querer discutir Rio de Janeiro comigo, né? Você que é de esquerda, que mora em Alegrete, vai discutir Rio de Janeiro comigo? Você, para a autoridade pública entrar na favela, tem que fazer acordo com o vagabundo. Eu nunca tinha visto o presidente entrar numa favela. Para fazer com o ministro da Justiça entrar em favela, convenhamos. Pô, não tem que discutir Rio de Janeiro comigo, tá? Eu conheço muito bem o Rio de Janeiro. Sou de lá. Sou militar, fiz operação em favela, então, por favor. Tá? Então, o que acontece hoje é claramente que o governo eu não digo favorecendo, mas ele está condescendente com ações do crime organizado. Isso aí está claro. E essa ligação do PCC com o governo, tem provas aí. Tem provas cabais aí, a rodo, que o cara pode facilmente ligar o governo a essas facções criminosas. Olha aqui, ó, o Dinarte das Flores, das Rosas, nos faz uma promoção de rosa aí que nós vamos fazer um pacote aí, Dinarte. Liga pro Castro aí. Na quantidade, quanto é que tu nos faz aí? Viu? Aqui, ó. A Liane também está parabenizando a Gabriela. E eu tenho uma indagação que eu vou passar para o Machado aqui enquanto o Ronaldo fala. Fala para nós, Ronaldo. Essa questão da justiça, hoje no Brasil, mostra que há um duplo padrão no julgamento, né, das questões. Então, vou dar um exemplo, que também citei, e o J.R. Guzzo, que é um brilhante jornalista aí a nível nacional, colocou isso no seu artigo dessa semana. Então, o deputado federal Daniel Silveira, ele foi indultado pelo presidente Bolsonaro. E então, o STF foi lá e julgou improcedente e anulou o indulto. Então, vai seguir preso. Então, agora o Congresso quer propor o seguinte: bom, já que o indulto do presidente, que é algo constitucional, é uma regra constitucional, se ele foi anulado, vamos então empregar também essa anulação de indulto para o caso de José Disseu, que era preso e foi indultado por Dilma Rousseff. José Disseu, que é um dos líderes do PT. Só vale do PT, então, indulto? Não, é isso que a gente está aguardando. Vamos ver a prova dos 9, né? Se é um peso só ou se são, né? Se é um duplo padrão, se o pau que bate em Chico bate em Francisco ou não, né? E outra questão também que eu gostaria de trazer, Alexandre, Castro, prezado ouvinte, é que tem muita gente já, juristas, não sou eu, que eu não sou da área, não sou operador do direito, mas tem muita gente aí dizendo que nós deixamos já, sim, de estar no Estado de Direito. A questão de Estado democrático, isso aí é discutível, mas a questão do Estado de Direito, ou seja, quando os códigos, a Constituição, o Código Penal, etc., ele simplesmente deixa de existir. Não vou dizer que deixa de existir. Mas ele eu já existe, ouso dizer isso. Ele existe para alguns. Sim. Para outros não, né? Ele deixa de existir. É questão de mera conveniência política, partidária, ideológica, enfim. Então, essa questão que a gente está trazendo aqui, que merece essa análise, né? Até onde nós estamos de fato ainda vivendo no Estado de Direito. A própria situação das Big Techs, hoje em dia nós temos um embate. Para o ouvinte que está lá no Ibirocai, lá na São Roque, todo mundo usa a internet hoje em dia. E WhatsApp, etc. Tem um desses aplicativos que é usado no mundo inteiro, que é o Telegram,
que ele foi banido de alguns países aí que são ditaduras, né? Regimes totalitários como Irã, Nicarágua, Coreia do Norte, etc. Então, nesses países não pode ter internet livre. China, por quê? Porque senão, se a internet for livre, você, cidadão aí comum, você tem a liberdade de falar com o seu amigo ou no seu grupo da família, onde quer que seja, falar o que você bem entende. E isso, para essas ditaduras, para esses regimes totalitários, é uma ameaça. O cidadão não pode ter o direito de falar o que ele pensa, o que ele quer, fazer críticas ao regime, ao governo. Senão não era ditadura, né? Exatamente. Então, a liberdade de expressão é um dos preceitos fundamentais de um Estado verdadeiramente democrático, né? E nós estamos vivendo uma situação quase de exceção. O Telegram, que é esse aplicativo de mensagens, essa semana sofreu uma investida, né, da Justiça brasileira por conta de ter manifestado críticas a respeito do PL, do projeto de lei, que quer censurar aí a liberdade de expressão, PL das fake news, PL 2630. Então então o Telegram, por conta de uma multa absurda, ele está ameaçando sair do Brasil, deixar de operar o Brasil. O Google também está nessa. O Google, uma potência, o mundo inteiro, quem não conhece, quem não usa o Google hoje em dia, o Google também foi obrigado, porque ele deu uma multa de 1 milhão. O Google, se tu botasse na pesquisa ali, Lula, coroação, que ele foi na coroação do rei da Inglaterra, aparecia Lula corrupção. Mas vai fazer o quê? O Lula o Lula e corrupção são duas coisas quase que sinônimas no país. Não, mas vamos explicar o que acontece, né? O computador, ele trabalha com algoritmos. Não é que a empresa tem um partido A, B ou C. Ele faz associação de temas que são mais pesquisados. O nome Lula sempre aparece ao lado de corrupção, por isso que aparece na busca. O Google fez o Hélio, só que caiu no conto do Vigário como muitos. Como muitos. Agora, deixa eu fazer uma pergunta, Ronaldo, para o Alexandre, que é advogado. Eu estou com essa pergunta para fazer. Eu estou aqui, nós estamos diante de um advogado aqui. Doutor Machado, a OAB, ela não era para ser a guardiã desses preceitos que dão sustentação ao Estado democrático de direito? Isso é pergunta para tirar a carteira da OAB, tá? Aquela que cai na prova. Não, cara, na verdade o que acontece? A gente defende, e eu falo com propriedade disso, porque eu sou diretor-geral do Estado do Rio Grande do Sul da OACB. Ou seja, militância política partidária a gente faz na OACB. Fala o que é a OACB, pessoal. A Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil, que não tem nada a ver com a OAB. Nós estamos sendo perseguidos pela OAB por advogar, para a gente falar pro bono, que chama, né, para a gente advogar de graça para o pessoal lá do dia 8, certo? Estamos com ação da OAB contra nós, enfim. Só que essas coisas que a OAB tinha que estar participando ativamente da discussão da Constituição, do Estado democrático de direito, do amplo direito de defesa, do direito ao contraditório, do direito que a pessoa tem de individualização do processo, porque lá, gente, lá do pessoal, como vocês estão vendo lá no STF, é por rebanho. Nós vamos pegar 150 agora e vamos meter o processo. Nós vamos pegar 200 agora e vamos meter o processo. Então, e a OAB está vendo tudo isso de braços cruzados. Porque, infelizmente, e aqui não veio uma crítica à nossa OAB do Rio Grande do Sul, o presidente Lamac até tem se manifestado preocupação quanto a isso. Mas, infelizmente, a OAB Nacional está aparelhada. Ela não está preocupada com essas situações porque ela não está se dando conta que o ano que vem troca o governo e essa prerrogativa, essa possibilidade que se foi aberta, essa jurisprudência que está se criando no Brasil, pode se virar contra eles. Não estão acordando para isso. Essa possibilidade pode se virar contra o próprio Lula. Porque vocês acham que o Alexandre de Moraes é parceiro do Lula? Estão enganados. Não é do Lula que ele é parceiro. Então, infelizmente, a OAB não está cuidando nem um pouco disso. A lei das estatais, gente, foi rasgada. Existe vigente uma lei das estatais que diz que pessoas, se não me falha a memória, nos últimos 2 anos, não pode ser filiada a partido político para poder presidir uma estatal.
nós temos o presidente da Petrobras e o presidente do BNDES que não cumpriu a lei. São fora da lei. E estão lá no cargo, exercendo, são, nem digo autoridade, a gente tem que usar aquela autoridade, são autoridade lá não. Então são situações preocupantes e que não há o que dizer. Infelizmente a OAB a nível nacional está emparelhada, está levando adiante a cartilha do Lênin e não a cartilha da Constituição. E em tempo é importante a gente dizer que enquanto isso que botaram um político dentro da Petrobras, só agora nesse primeiro trimestre teve uma queda de 14,4% do lucro da Petrobras. Em consequência, agora a gente está vendo falar em aumento do combustível. Mas para nós não perder, paralelo a isso, é importante dizer, né? O Zé Trovão, um dos deputados, o maior número de votos de Santa Catarina, deputado federal, ontem retirou a tornozeleira e pôde voltar a acessar a internet. Um deputado federal, no exercício do mandato, não podia acessar a internet. Detalhe, então, que é essas garantido coisas. pela Constituição. Exatamente. Né? Sua fala... Gente, isso aqui já é uma ditadura. Mas, gente, assim, só antes de nós entrar numa outra pauta que eu queria ouvir o Coronel Ronaldo, o Aloysio Maidana ligou para nós aqui, dizendo que, infelizmente, não tem dentista na Vila Isabel, em função de que, por problemas de saúde, a dentista acaba não podendo ir e não há substituição. Aloysio, vem aquela questão que a gente fala, meu amigo, infelizmente isso depende de um planejamento. A gente sabe que as pessoas adoecem, a gente sabe que as pessoas precisam faltar. Para isso tem que haver um planejamento, tem que haver um estudo de caso para poder suprir essas demandas aí na comunidade de vocês. Um grande abraço aí para a Vila Isabel. Quanto à pergunta do Inter, cara, o Inter é uma incógnita. Mas agora, quem tiver que nos matar, que nos mate até julho. Porque depois vem Aranques, vem um grande centroavante da Europa, que está concorrendo à chuteira de ouro. Como é que é o nome dele mesmo, Cássio? O Ener Valência? E agora nós estamos quase certo com o centro médio, aquele que vocês querem. Como é que é o nome? Cuejá? Viu? Sabe mais do Inter que eu. Eu estou perguntando pra ele. Mas vai vir esse pessoal todo, Hélio? Será que vai vir todo esse pessoal? Mas estão com dinheiro, hein? Olha aqui, ó. A Marisa está nos assistindo. A Marisa Beck. Grande abraço, Marisa. Grande abraço para Marisa. A Márcia Dias César. Bom dia. Na escuta desse maravilhoso programa. Obrigado, meu amigo. Obrigado, abraço. Ó, o Giancarlo Mota Florindo. Bom dia, Coronel Castro. Tô pronto. Pode me convocar. Para tirar a ratazana no tapa. Moleque. Mas olha só. Ele está dizendo que a OAB ela é de esquerda na maioria. E é mesmo, né, Dudu Machado? Olha, pode falar, Ronaldo. Agora eu gostaria de aproveitar a deixa dessa situação da falta do dentista, da questão da carência de professores. Né? Na verdade, a questão da gestão é um problema meio que generalizado, porque, e inclusive, o último governo, o governo Bolsonaro, trouxe essa questão. A questão do político técnico e da gestão política e da gestão técnica. E o Tarcísio, ele está sendo aí um ponto de divergência hoje no Brasil. Um caso para ser estudado, porque assim, é como se nós tivéssemos dois Brasis. O Brasilzão e São Paulo. Então São Paulo é como se fosse a grande locomotiva que puxa o Brasil, os vagões, muitos deles vazios ali em termos daquilo que produz, daquilo de PIB, né? Então, para o nosso ouvinte ter ideia, vários estados do Brasil, principalmente na região norte e nordeste, o que ele produz de riqueza é menos do que ele gasta. Então ele gasta mais com funcionalismo público, com saúde, com segurança. Só que as riquezas que o Estado produz não dão conta disso. Ele arrecada menos. Então o governo federal que tem que mandar dinheiro. É como se fosse aquela família que está sempre no vermelho e alguém tem que ir lá e dar um dinheirinho para ele poder se sustentar. É mais ou menos isso que acontece. E quem é esse primo rico que manda dinheiro? É São Paulo. São Paulo, o PIB, é o maior PIB da América Latina, né? Então, quem é o governador de São Paulo? Tarcísio. Um militar, capitão do Exército, passou no concurso público para a Câmara, depois foi para o DENIT, depois foi chamado para ser ministro da Infraestrutura e agora o primeiro cargo eletivo que ele concorreu e foi eleito foi São Paulo.
E abaixo de muita desconfiança, né? Porque Tarcísio não é paulista, né? Tarcísio é carioca. Tarcísio não é paulista, não conhece os problemas de São Paulo. Primeiro, a grande crítica dos seus opositores era essa. Mas o Tarcísio é técnico, ele não vai saber fazer, digamos assim, as alianças necessárias, que são necessárias, não as alianças escusas, né? Mas as alianças políticas de fato, que para governar você precisa contar com o apoio do Legislativo. Seja lá no Congresso, seja na Assembleia Legislativa do Estado, seja na Câmara Municipal, né? É preciso fazer essa coalizão, senão a coisa não anda, se o Legislativo não andar junto com o Executivo. E o Tarcísio está sendo um caso de sucesso, ao passo que o governo federal está indo de ladeira abaixo, o Tarcísio é só sucesso, investimento do mundo inteiro ele está trazendo, né? Faz viagens internacionais para buscar investidores, ao passo que alguns governadores e até o próprio presidente faz viagens caríssimas aos cofres públicos, bancados com o nosso dinheiro, que não resulta e não redunda em nada de benefício para o Brasil. Nós assinamos 10 acordos. Vão lá ver o que esses acordos falam. Não traz nada de efetivo, de prático. É só balela, vamos passear com o nosso dinheiro. Então, nós estamos vendo aí algo interessantíssimo acontecer no Brasil. É São Paulo indo para frente e o Brasil dando marcha ré. Coronel Ronaldo, só para a gente, antes de encerrar, fazer uma fala importante aqui. Primeiro, aqui eu ia dizer que nesse mês de abril, a inflação aumentou 0,61% acima do esperado pelo governo. Eles estão querendo botar a culpa no Banco Central, mas não é bem assim. Mas é importante a gente... O agro, com plena seca, gente, cresceu 23%. O agro, volto a dizer, em plena seca, cresceu, estiagem seríssima, cresceu 23%. O governo não gosta do agro, né? Só que em contrapartida, esse senhor presidente voltou a chamar o agro de fascista, de genocida, de tudo que tem de ruim. E aí lá na Bahia, ele disse que para fazer ciúmes para a AgriShow, ele vai na feira do agronegócio lá da Bahia. Vamos ver como é que ele vai ser recebido lá. Mas, gente, qual é a pessoa do agro que vai ter ciúme que o Lula vai para algum lugar e não vai no dele? O Lula representa o MST. Detalhe, ele levou o chefão do MST, João Pedro Stedley, na comitiva presidencial que foi para a China. É que na China tem movimento sem teto, não sabia? É simbólico isso. Ele inclusive fez uma manifestação lá da China do Maio Vermelho, né? Não sei o que mais. Abril Vermelho das invasões. Ele fez lá da China. Ele conseguiu internet lá porque ele estava com a comitiva, porque lá o pessoal não tem internet não. E aí ele falou todas essas questões e mais uma vez mentiu. Mentiu porque ele disse que o ministro dele foi desconvidado. Não é verdade. O ministro dele foi informado que o Bolsonaro estaria lá e resolveu não ir. Por quê? Porque ele com certeza no protocolo de abertura seria vaiado e o Bolsonaro seria ovacionado. Essa é a resposta. Só que ninguém aponta as fake news e as bobagens que o Lula está fazendo. Como agora o Bolsonaro já disse que vai o processar, porque ele falou que o Bolsonaro tem uma casa de 8 milhões de dólares nos Estados Unidos que está no nome do laranja, que é do Coronel Cid. Que ele quer que o Lula prove. E ainda, pasmem-se os senhores, o Lula disse que no Brasil morreram 700 milhões de brasileiros. Ele falou isso. Ele disse que no Brasil tem 700 milhões de brasileiros e morreram 300 milhões. Exatamente. O Lula é burro. O Lula nunca estudou. 300 milhões. E a cachaça está piorando. Olha, nós somos todos um fantasma, que o Hélio Alves morreu e não sabe. Se morreu 300 milhões de brasileiros, nós estamos todos mortos aqui. Lula não sabe fazer conta. Assim, para o nosso ouvinte lá que não tem esse número na cabeça, né? O Brasil tem 230 milhões de habitantes. O Lula disse que morreram 300. Ou seja,
teve mais mortes na cabeça do Lula do que toda a população. Mas ele não falou na Europa que tinha 25 milhões de crianças na rua no Brasil? Isso é... Aí fala para ele, Lula, não dá, ia ter criança atacando os outros em todo lugar. Pois esse é o governo que representa você, que votou nele, é um governo que não tem compromisso com a verdade dos fatos. Coronel Ronaldo, ele chamou o pessoal da organização do evento para tentar amenizar a situação, não houve abertura do evento, em função do sino. Chamou eles, o presidente do Amor chamou eles de mau caráter, que eles são mau caráter. O presidente do Amor. Então é importante que a gente tenha essas informações, porque parece que o ódio está conosco. Parece que o ódio está nesse lado. O Lula é bom caráter, né? E agora o Lula é bom caráter. Um ótimo caráter. Mas é importante a gente também falar para a comunidade que está nos ouvindo. O deputado Sanderson apresentou um projeto de lei anti-censura. Exatamente para contrapor, já existe assinatura de 50 deputados a esse projeto que foi apresentado, que vai coibir e criminalizar quem cometa qualquer tipo de censura, seja ela na internet, seja ela no rádio, seja ela na TV, onde quer que seja, para se tornar crime qualquer pessoa, órgão público, político ou ministro do STF que tente implantar a censura no Brasil. Por isso que nós temos orgulho de defender o deputado Sanderson aqui no município, nós temos orgulho de dizer que estamos com ele e que ele pode contar conosco sempre que precisar, porque ele está firme nessa trincheira, batalhando para que a censura não tome conta do Brasil. Então, vamos às considerações finais. É isso aí, Alexandre. Então, graças a deputados como o deputado Sanderson e outros parlamentares, senadores, deputados federais, que nós podemos ainda ter essa voz dissonante, esse contraponto, né, ao que está sendo posto aí pelo governo federal. Então, mantenhamos esse mesmo empenho aí nas próximas eleições. Né? Um abraço, bom fim de semana, feliz Dia das Mães. Isso que eu ia dizer, Ronaldo, um beijo para todas as mães. Valorize a sua mãe, tá? Você que tem sua mãe do seu lado, valorize, tá? Enquanto ela está contigo. Um beijo a todos. Então, um grande abraço a todos. Muito obrigado por estarem conosco em mais um programa Crônicas de Alegrete. Um domingo abençoado aí a todas as mães, em especial a minha mãe, minha esposa. Que a gente possa acreditar no Brasil, acreditar na religião e estejamos todos imbuídos de Deus, pátria, família e liberdade. Um beijo para minha mãe. Estão escutando lá do Rio de Janeiro. Um beijo para você.